Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus amados, graça e paz. Passando aqui, meus amados, para falarmos de um assunto abençoado, que é meio complexo, né? O irmão aí na fé nosso primo aí, querido, amado, pediu para nós estarmos, né, falando desse tema. Mas antes, meus irmãos, pedimos para vocês dar aquele joinha, aquele apoio pro canal, compartilhar, escrever, tá bom? Logo depois da oração tem a mensagem, meus irmãos. Nós estamos pensando em inverter, né? Nós sempre estamos orando antes, até de publicarmos o vídeo. Porém, né, a gente está pensando em estar elaborando a mensagem, né, com o auxílio do Senhor primeiro e depois estar fazendo a oração. Mas hoje nós vamos orar de novo primeiro, tá bom? Continuar igual nós sempre de costume nós temos feito, para a glória de Deus. Mas nós pedimos para vocês dar aquele apoio, dá um joinha, compartilha, se inscreve, comenta, divulga, meu irmão, o trabalho, porque é pro reino, para salvar, alcançar almas, para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Deus não tem um culpado por inocente. Olha, que forte. Ó, já demos um spoiler do tema, né? Deus não tem um culpado por inocente. O próprio Deus, ele não tem um culpado por inocente, meus irmãos. É sério. Vamos orar? Amém. Sim, nosso Deus, nosso Pai, querida amada, em nome de Jesus, Pai, é com muita gratidão, Senhor, que pedimos permissão para entrarmos na Tua presença, para Te glorificarmos, Te exaltarmos, falarmos, Senhor, quanto o Senhor é bom, é generoso, o Senhor, Pai, é compassivo, é de eterna misericórdia sobre nossas vidas. Pai, obrigado pelos livramentos, obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos na fé. Obrigado, Senhor, até pelos dias difíceis que o Senhor tem nos ajudado a suportar, as guerras, Senhor, as batalhas, as pelejas, Senhor, do dia a dia. Venha triunfar, Senhor, em nossa vida, seja glorificado, exaltado, porque Tu és digno de honra e de glória, o Senhor único, Senhor, digno, Senhor, de todo, Senhor, apreço da nossa parte. Nós somos, Pai, necessitado e carente da Tua presença. Temos sede, Senhor, da Tua água viva, do Teu calor, do Teu amor, da Tua presença. Senhor, saiba que o Senhor é o nosso baluarte, é o nosso escudo, é a nossa cidadela. O Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso bem maior. Senhor, escreva o nosso nome no livro da vida, perdoa as nossas fraquezas, nossas, Senhor, fabilidades, perdoa, Senhor, nossas iniquidades. Senhor, coloque a palavra entronizada na nossa alma, no nosso coração, no nosso intelecto. Nos ajude a viver, Senhor, a Tua vontade. Senhor, nos limpa no Teu sangue, abençoe e resgata agora também, alcança as pessoas que estão deprimidas, angustiadas, passando por momentos de situações críticas, Senhor, de angústia profunda na alma, talvez, Senhor, na área sentimental, na área, Senhor, da saúde, na área financeira. Senhor, não importa a área, importante é que o Senhor, papai, quando decreta, quando o Senhor fala que vai acontecer, acontece. Entra com a Tua providência, com o Teu amor e levanta, Senhor, essa pessoa do poço. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, tentar ser breve porque é muita coisa. Meu Deus do céu. Nós tentamos abreviar, né, o máximo possível para não ficar muito cansativo a mensagem. Então, meus irmãos, nós demos aqui um pequeno spoiler, né, do qual é o tema. E qual é o tema, meu amor? Qual é o papel do juiz? Qual é o papel do juiz, meu irmão? Minha irmã, meus amados, qual é o papel do juiz? Tem um juiz aqui da terra e tem um juiz do céu. Mas o papel do juiz, ele tem um poder, ele tem a legalidade, ele é investido de autoridade e ele pode sentenciar, né? Jogar no cárcere, sentenciar até para a morte. Ele tem esse poder e pode também absolver, soltar, deixar a pessoa livre. Lembra? Tanto espiritualmente como aqui na terra. A época da escravidão, olha o que Deus está trazendo aqui. Quantos lutaram? Tem até pessoas que relatam que os avós ou os pais falaram, ou até na escola nós estudamos sobre o tempo do quê? Que foram oprimidas as pessoas de cor, como a gente, negras. Esteve em cativeiro por causa de um regime, de uma lei.
Mas saiba que toda lei ela tem que passar por um tribunal. Com certeza. E tem um juiz ali para sentenciar ou para absolver. Para condenar, jogar no cárcere ou para soltar. É esse, meus irmãos, o tema. Qual o papel do juiz? Julgamento. Tem a ver com o tema, julgamento. Nós, muitas das vezes, nós olhamos com os nossos olhares aqui, ó, carnal, e nós temos a mania de quê? Julgar, de tomar o papel de Deus, de tomar o papel de um meritíssimo, de uma meritíssima aqui na terra, né? Nós temos que pedir para Deus tirar o juiz que há dentro da gente. Nós temos que somar, temos que orientar, sim, né? Prestar atenção para não errar, não escorregar, não falhar, não cometer equívoco, a ponto de deixar a desejar e chegar no momento de tribulação, de angústia profunda, né? De estar ali na mão dos homens. Dura coisa é cair na mão de Deus também, a Bíblia fala. Por isso nós temos que andar com Ele. Então o tema é esse. Qual é o papel do juiz? Julgamento. O único que pode julgar é quem? É o juiz. É o juiz. Mas nós, muitas das vezes, nós julgamos. Antes de nós lermos alguns textos aqui, meus irmãos, nós vamos ler aqui o que Deus colocou aqui para a gente, fizemos um rascunho. Em primeiro lugar, nosso Deus não tem nada com este mundo, nada com este mundo, mas com as almas, com as pessoas que o reconhecem. Mas quem vive deliberadamente, de qualquer jeito, vai sofrer as consequências rigorosas de suas escolhas. Então quem vive de qualquer forma, deliberadamente, achando que é o dono do seu próprio nariz, né? Eu não tenho que prestar conta com ninguém. Vai sofrer as consequências das suas atitudes. O que nós plantamos, nós iremos colher. A vida é feita de escolhas. Pois bem, tem regras e orientações, tanto na lei dos homens como na lei de Deus. Então a vida ela é feita de quê? Regras, escolhas. E tem consequências, tanto nas leis dos homens como na lei de Deus. Nas leis dos homens, são leis morais. Então fala, nas leis morais dos homens, tanto na escola, ou com os pais, ou os tutores responsáveis, aprendemos a sermos bons cidadãos. Então nós, nessas leis morais da terra, nós aprendemos através de alguém que nos ajudou a chegar até a maturidade, né? Na fase de inocência, de criança, né? Na fase menino, menina, na fase de um bebê, sabe? Então tem pessoas que nos carregou no colo, nos ensinando as leis morais, o que é certo aqui na terra, como que nós devemos viver na terra, né? Porque tem leis, tem regras. Com certeza. Então fala, nós aprendemos na escola, ou com os pais, ou com tutores, Sim. a sermos bons cidadãos. Não é diferente a lei de Deus. A lei do homem ela é baseada na lei terrena, na lei de Deus. A lei dos homens aqui na terra é baseada na lei de Deus. As leis dos homens são baseadas, mas são errôneas. Tem falha. Agora a lei divina não. É perfeita e eficaz. Não é diferente na lei de Deus. O soberano, ele dita as regras. E seus mandamentos e orientações e preceitos têm que ser observados. As suas leis divinas são espirituais, muitas das vezes, para quem é espiritual. Então nós aqui vamos falar de um tema que tem pessoas que andam na carne e tem pessoas que andam no espírito. Tem ambientes que atraem, engodam o pecado da carne, encharca a carne. E tem ambientes que é onde os espirituais têm que andar. Deus, ele fala para nós sairmos da roda
Os escarnecedores. Dos escarnecedores. Já ouviu aquele dito popular? Diga quem tu andas que eu te direi quem tu és. É mais ou menos isso, meus irmãos. A nossa mente ela tem que ser ocupada e ser refrigerada com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Então, continuando. Nós temos que pedir para Deus nos ajudar, nos orientar, para nós enxergarmos além dos nossos passos. Jesus Cristo faria isto ou aquilo para quem confia em Jesus. Isso daqui é para quem confia em Jesus. Mas para esses que estão no sono profundo, tem as leis da terra. Tem a penitência aqui da terra. Tem os mandamentos da terra. As ordenanças da terra, quer dizer. Então fala. Não somos Cristo, mas se queremos andar com Ele, Jesus é perfeito. Nós temos que observar seus mandamentos. Inclusive, nós temos que perdoar para sermos perdoados. O papel do mundo e do diabo é acusar e julgar. Nós somos vulneráveis. Mas há um reto juiz. Há um reto, justo juiz que está no céu. Então o diabo ele está o quê? Com as artimanhas dele, Sim. querendo nos cegar, Julgar. condenar, acusar, apontar. Quem aponta é o diabo. Mas temos um justo, reto juiz. O juiz aqui da terra também erra. Mas o juiz do céu, que nós iremos falar aqui, não erra. Não tem variação de pensamento. Não tem dúvida. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Olha, o mundo, ele levanta. As pessoas nos aplaudem. Mas também ele nos amassa, nos esmaga, sem dó. Ainda mais estando em evidência. Quem tem acompanhado aí, jogador, né, de futebol, que está sendo aí, passando por uma polêmica. Eu só pegando aqui como um ícone, um exemplo simbólico. Porque esse é o tema, julgamento também. Julgamento. Nós temos que tomar cuidado para não julgar. Temos que ter, como o irmão aqui também referiu, hoje conversei com ele, nós temos, a Bíblia relata, a Bíblia, a palavra de Deus. Tem que ter testemunha, tem que ter provas. Exatamente. Não estamos passando a mão e não estamos defendendo ninguém. O que nós estamos falando aqui é sobre o julgamento. Nós temos que olhar e enxergar o que ninguém enxerga. As pessoas e a população, lembra da mulher adúltera? Todo mundo queria o quê? Apedrejar. Nós falamos sobre isso ontem. Todo mundo olhava com olhar de julgamento, de condenação. Deus não tem o culpado por inocente. E o juiz também. O papel dele é o quê? Ele colocar em prática o que ele tem que exercer, o que ele aprendeu. A autoridade. Está errado, vai pagar. Sim. E nós vamos ler sobre isso. Mas até o juiz ele dá um veredito, ele vai analisar as provas, Isso. vai ter as testemunhas, né, verdade? Para poder chegar a um veredito de acusação ou absolvição. Ele não pode acusar ninguém sem ter provas, né? Até na lei dos homens tem uma veracidade nesse papel de ser juiz, né? O juiz, ele não é qualquer um, eu vou ser juiz, pronto. Não, ele estuda, ele tem que analisar a situação, os fatos, né, o ocorrido, o que aconteceu, as testemunhas. Então, você julgar é um ato muito, como se diz, muito sério, né? Nós vamos dar conta das nossas atitudes. Com certeza. Então, como nós falamos aqui, o Senhor, Naum 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Atos 17:31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo. O Deus celestial julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que o escolheu, que é Jesus. E deu a certeza disso a todos, ressuscitando ele dentre os mortos. 2 Timóteo 4:1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Está falando aqui que é uma grande testemunha. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Vamos aqui, meus irmãos. Mateus 7,
fala pra gente tirar o argueiro, a trave do nosso olho primeiro. Não precisa abrir não, nós já vamos ler. Para depois tirar o argueiro que está no olho do nosso irmão. Nós temos o hábito de apontar. Jesus dá uma correção severa. Temos que ajuntar provas. Nós temos que saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem se alimenta e nutre das coisas espirituais e quem se nutre das coisas carnais. No mundo, nas mídias, na mídia, na internet, meus irmãos, o que mais tem, desculpa falar, é sujeira, é imundícia, é coisas, palavras distorcidas. Eu não estou falando que não deve ter uma punição e que tá... Não, tá errado sim, pelo que eu tenho acompanhado. Tem que pagar. Se errou, vai ter que pagar. Agora o papel é o que, irmão? É que as pessoas elas ficam se enchendo de ódio. De ódio. E começa a tomar o lugar de Deus. Ou do meritíssimo aqui até da terra. E começa a apontar. E com a desgraça da pessoa, ela começa a querer ser promovida. Ela começa o ego dela crescer, ser aflorado. Quem está do lado de uma pessoa dessa? É o encardido, é o cramunhão. Porque no momento que nós temos que orar, interceder pelo irmão que caiu... Com certeza. E não... E não fazer... Apontar. Espetáculo, né, do momento que a pessoa está falando. Cristo passou por isso. Jesus foi crucificado por isso também. Sim. Além de inveja, julgamento. Verdade. Mateus 5:25. Entra em acordo, sem demora, com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o seu adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido na prisão. Entra em acordo. Procura fazer o que é lícito aos olhos de Deus, porque nós vamos prestar conta de tudo, tanto aqui na terra como no céu. Sim. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos lá, Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Aqui, meus irmãos, está falando principalmente com aquele que enxerga o mundo espiritual, aquele que é cristão. Olha o que a Bíblia fala. Aventura-se alguém de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Está perguntando se nós que somos irmãos, nós temos questão sobre outros irmãos, e nós colocamos ele no tribunal, não perante os santos, mas perante os impuros, os ímpios. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Deus vai nos dar essa condição para julgar o mundo, mas para isso nós temos que ser aprovado. Nós temos que ser aprovado pelo Senhor. Temos que cumprirmos o nosso dever, a nossa tarefa. E nós vamos ajudar, vamos cooperar com o Senhor. Então, tinha um irmão que estava cometendo ali litígio na época, pecando, adultério dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fala: meus irmãos, vocês não sabem que vocês que espirituais vai ter que julgar o mundo? Vocês não entendem? Vocês vão julgar os santos e o mundo. Quer falar? Só uma observação aqui. Quando fala dessa maneira, o que dá, no meu modo de entender aqui, é que, vamos supor, um irmão pecou, né? Ou uma pessoa pecou. Qual é o papel da pessoa cristã, né? Da pessoa de Cristo, de uma pessoa que tem uma mente totalmente renovada em Cristo? É pegar aquela situação, chamar os irmãos que são justos, né? Que tá no caminho de Deus, analisar a situação e ter uma intercessão em prol daquela vida. Amém, mas não, Jesus. O que tem acontecido muito é pegado a situação de fragilidade ou do momento que aquela pessoa pecou ou um escândalo, espalhar. A pessoa de vez de chamar os da fé para orar, leva pros impuros, leva pros carnais, irmão, um cafezinho. Né? Leva pros carnais. E o que acontece com isso? Nós pecamos porque levamos o acontecido pros carnais, não ajudamos a alma que está precisando, e isso gera o quê? Fofoca. Começa a falar da vida, da situação da pessoa, com os incrédulos, com os que não podem fazer nada,
Tá entendendo? Isso Com que os juízes. Com certeza, glória a Deus. Né? Nós temos que sermos justos, andar com retidão ao Senhor para que possamos ajudar a vida, não acabar de enterrar a pessoa. É isso que eu queria dizer. Desculpa o áudio longo, meus irmãos, ainda tem muita coisa, não sei se vai dar. Vamos? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Né? De saber quem está correto ou quem está errado? Sim. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? A Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos. Mas aqui está falando para quem é espiritual, para quem for aprovado perante Deus. Não é aqui não, meu irmão. Lógico, aqui na terra também. Mas julgar o quê? É aquele que é espiritual reconhecer aquele que está no pecado na igreja. Está falando para aqui que tem na igreja cometendo pecado, equívoco, Sim. adulterando as coisas de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você tem que orientar. Porque Deus não aceita bagunça na casa dele. Quanto mais as coisas dessa vida. Nós temos que prestar atenção. Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituí tribunal, daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Que possa falar com severidade, autoridade? Sim. Que possa encaminhar o irmão pelo caminho certo? Sabe? Reprovar as obras sujas que ele está fazendo? Que ele não está agindo de conformidade com a palavra? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Está falando que é uma vergonha para a igreja ter contenda e não poder orientar. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazei o dano. Isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem é injusto? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então tem que ter uma punição severa, tem que ter um castigo, tem que ter uma repreensão, uma exortação, puxão de orelha. Quer dizer, onde nós temos visto aí esse bolo aí? É no meio cristão? No meio cristão também tem muita sujeira, irmão. Não tem nada a ver com Cristo, não. É o homem que é pecador. Mas é aonde? É onde tem prostituição, onde tem bebedice? Sim. Tem que ter severidade, tem que repreender, tem que pegar ali na chincha mesmo. Tem que ser exortado. Sim. Tem que pagar o preço. Vai ter uma punição dos atos cometidos. A gente não pode, nós cristãos, não pode agir como mundanos, né? Não podemos agir como mundanos. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, para acabar, olha que forte. Meu Deus. Então fala aqui, 2 Timóteo 2,3. Nenhum soldado em serviço envolve negócio desta vida, porque o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que é um soldado? Um soldado é aquele que aceitou Jesus como único, exclusivo, eterno, suficiente, que se batizou, que está trilhando, caminhando com o Senhor. Sim. Ele não vai ficar no meio da sujeira, ele não vai dar brecha pro diabo. Sim. Ele não vai se envolver com os negócios dessa vida, mas pelo contrário, ele sendo espiritual e andando com a mente de Cristo, sendo orientado com o Espírito Santo, ele vai repreender quem está em desordem. Exatamente. E acabando, meus irmãos. Eu fiquei aqui, né, meio afobado, porque... Mas glória a Deus. O tempo está voando. João 7,14. Aqui é o mestre. Quando julgaram ele, falando de Jesus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Jesus estava o quê? Ensinando. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Os judeus olharam e ficaram o quê? Perplexos. Como ele está entendendo? Ele nem estudou e ele já sabe ler? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, de quem me enviou, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Nós estamos falando de Deus. Ele também estava narrando
Sim. O que o Pai tinha entregado, tinha ortogado para ele. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Estava procurando a glória de Deus. E estava o quê? Sendo... as pessoas estavam perguntando para ele. Estava... onde que eu falo? Mas quem procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Então as pessoas estavam ali questionando o Senhor. E nele não há injustiça. Ele narrando dele mesmo. Falando que não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Ele estava onde? Na tutela da lei. Não estava enxergando que o mestre veio salvar, curar, purificar, amplificar os mandamentos. Contudo, ninguém dentre vós observa a lei de Moisés, porque procurais matar-me. As pessoas estavam querendo crucificar Jesus. Respondeu a multidão: tens demônio, tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais. Vocês estão me julgando, porque eu realizei um feito aqui, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Se bem que ela não vem dele, não vem de Moisés, mas dos patriarcas. É mandamento de Deus. A circuncisão era cortar uma pele do prepúcio, né, da genitária do homem, né? Porque todos que eram de Deus tinham um pacto. E aí, no 8º dia, tinha que se circuncidar. Hoje a circuncisão é de coração. Os homens eram ali exemplos, né, de levar os patriarcas ali a glória e a mensagem de Deus. Então eles tinham um pacto com Deus. Então Jesus, ele veio o quê? Ele veio amplificar. E ele fala: vocês estão na tutela da lei de Moisés. No sábado, porque ele estava guardando o sábado. No sábado, circuncidais os homens. E se o homem pode ser circuncidado no dia de sábado, pode ser feito esse pacto, para que a lei de Moisés não seja violada, vocês estão na lei, judeus. Pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vocês têm que ver que eu só pratiquei e promovi o que é bom, o que é correto. Vocês estão com muitos rituais. Vocês estão na circuncisão ainda do prepúcio, da genitária, do pênis. Estão circuncidando o pacto, mas eu vim revogar. Eu vim falar que hoje a circuncisão é de coração. Não precisa mais ficar assim, retalhando não, se cortando não, para mostrar que é povo de Deus. Vocês estão fazendo esses rituais no dia de sábado, e eu venho e opero um prodígio no sábado, e vocês estão me julgando. Não julguei segundo a aparência, mas sim a reta justiça de Deus. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele que procura te matar? Não é este aquele a quem nós procuramos matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Quer dizer, estava ali toda hora, estava falando com Jesus e não sabia, meus irmãos. Estou acabando. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus falava duras palavras, e ele estava onde? Na lei de Moisés. Sim. Contudo, muitos de entre as multidões creram nele e diziam: quando vier Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Será que fará? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para que o prendessem. Então, irmãos, até aqui, para não fadigar, desculpa, até comecei a gaguejar, querendo ler rápido. Mas, irmão, você vê, o próprio mestre, ele foi o quê? Julgado, apontaram para ele. Temos que ter cuidado, irmãos.
e pedir para Deus tirar esse juiz de dentro da gente. Com certeza. Nós temos que enxergar o que ninguém enxerga. Olhar com o olho de Cristo. Exatamente. Olhar de misericórdia, de Com compaixão. certeza. Porque se nós não tivermos misericórdia e compaixão, de nenhuma maneira nós vamos ser perdoados. Com certeza. Não que, é como está dito aqui, Deus não tem um culpado por inocente. Vai ter que pagar o preço. Vai ter que arcar conforme a atitude. Entendeu? Foi comprovado, teve prova. Meu querido, é chilindró. É isso mesmo, é açoite, é as leis. E na lei de Deus vai ser mais severa ainda, meu irmão. Com certeza. São mais severas. Com certeza. Então até aqui, desculpa falar muito, tá? As escorregadas aí, a gente fica às vezes um pouco afobado, porque o tema é muito complexo. Mas saiba, meus irmãos, que o único que nos orienta, que quer nos conservar, que quer nos guiar, ele é o papel dele julgar. Ele ainda está sendo um advogado, está defendendo as nossas causas. Mas vai ter um momento que ele vai ser o juiz, vai bater ali o martelo. Está absolvido ou está condenado. Então, meu irmão, ande com Cristo. Amém. E procure orar por esses que estão sofrendo. Interceder. Sabe? Não vai pelo vucu-vucu, não. Sabe? Porque a manipulação. O mundo aqui é um mundo caído. Jaz do maligno. Então ele persuade as pessoas que não buscam a Deus. E a coisa mais fácil que tem é a gente julgar e apontar. Talvez até nós mesmos, né? A gente não andando com Deus, a primeira coisa é a gente olhar ali, porque é fácil julgar. O negócio está na pele. Exatamente. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz.